E se você está com pressa, pode ir pisando nos freios. Hoje em dia é quase impossível não ser presenteado com alguma ocorrência no trânsito de um lugar a outro. E será que você sabe tudo sobre uma direção segura e atual? Eu acredito que não. Por isso, eu convido o presidente da Comissão de Direito Viário e de Trânsito da OAB São Paulo, Maurício Januzzi. Boa noite. É Januzzi? Januzzi? É, italiano, né? Januzzi. Januzzi. Prazer, Rony. Grazie mille. Obrigado. Obrigado eu, querido. Obrigado por ter vindo, viu? Esse é Olha, eu tenho absoluta paixão por essa cidade. Eu escolhi para ser a minha casa. Só tem uma coisa que eu não curto aqui. O trânsito. É a violência também, que agora está meio complicada. Doutor Maurício, as infrações no trânsito são diversas e hoje eu acho que está quase impossível a gente ir um ponto ou outro sem estar sujeito a algum tipo de ocorrência ou de multa. O que favoreceu esse quadro nos últimos anos? Na verdade, eu acho que nós temos que fazer um pouquinho o antecedente. Todo brasileiro ele só vai ter um contato único com a legislação de trânsito, que é quando da sua habilitação. Então, você é perguntado sobre a legislação de trânsito, sobre os primeiros socorros, passou na prova prática e nunca mais você é indagado sobre isso. E não há campanhas educativas após este momento, ou seja, o Estado que deveria fazer com que essas campanhas fossem ao ar, na mídia televisiva, falada e escrita, não faz. Aliás, o capítulo 1º do Código de Trânsito Brasileiro diz que é da natureza da própria instituição trânsito fazer com que haja primeira e tão somente a educação do trânsito. Aliás, é da lei que isso seja ensinado nas escolas, no ensino médio e etc. Então, não é porque não há, na minha visão, e eu sou muito crítico com relação a isso, interesse, né, em formar um bom condutor. E aí vem a grande pergunta, por que não há interesse em formar um bom condutor? Porque este bom condutor, sabendo das infrações de trânsito, ele não vai ser penalizado. E se ele não vai ser penalizado, os cofres públicos não vão ganhar dinheiro com isto. Então, se fez uma opção muito ruim entre punir primeiro para depois educar, ou melhor dizendo, a punição pela falta de educação, ou seja, eu não educo e puno aquele indivíduo e arrecado com isso. Mas que visão absolutamente lúcida sua. Eu nunca parei para pensar nisso. É uma inversão, é uma coisa ao inverso, de fato. Que coisa! Que esse binômio punição-educação, ele tem que ser utilizado de forma diametralmente oposta que está sendo feita hoje. Nunca pensei nisso, e é verdade. Não, sem dúvida. A legislação de trânsito se assenta em 3 preceitos fundamentais. A educação em primeiro lugar, a fiscalização e a punição. Ou seja, quando a educação não deu certo, eu fiscalizo para não punir, mas para educar. E ao final, não dando certo a educação nem a fiscalização, aí vem a punição. Hoje, os quadros que nós temos nas grandes cidades é punição, pura e simplesmente. Eu não vejo, e faço uma crítica aqui, o amarelinho aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, ao invés de ele estar ali ajudando a fluidez do trânsito, ele está com o seu laptop na mão, ou então com a pranchetinha anotando a infração de trânsito. Por que isso? Porque há uma indústria de multa, né? O que se arrecada em termos de multa é um absurdo, né? É quase que 8 bilhões de reais ano, né? Em multas dentro de todo o território nacional. Em outras palavras, se percebe que é uma outra forma, né, de fazer com que nós contribuamos, mais uma vez, com essa carga tributária excessiva que nós já temos, de uma maneira indireta, sendo multado. E digo mais, as JARes, né, as juntas de recurso, eu faço até um desafio aqui ao nosso telespectador. Quem já recorreu e já conseguiu
reverter uma decisão de infração de trânsito. Sabe qual é a porcentagem, Rony? Não. 5%. Ou seja, no universo de 100 multas, 95 ficam valendo e apenas 5 são revertidas. Eu tenho 8 multas que eu guardei para botar num quadro. Eu fui multado a 61 km por hora e uma a 51. Assim, são questões que não estão lá efetivamente para fiscalizar. Estão com intuito arrecadatório, indústria de multas mesmo. Não se preocupa, por exemplo, com em nenhum momento em reverter este valor, e eu vou te dar um outro dado, este valor da multa deveria ser revertido integralmente, como se fosse um dinheiro carimbado, para investimento no sistema viário de trânsito. Então, fazer nova pavimentação de ruas, sinalização, melhorar o sistema de tráfego, etc. E nós não vemos isso. Nós vemos hoje em São Paulo, qualquer pequena chuva que se dá, já se apaga todos os semáforos, os faróis, fica um amarelo intermitente e o caos no trânsito que se avoluma. Isso tem a ver com a Companhia de Engenharia de Trânsito ou mais com a Prefeitura? Então, Companhia de Engenharia de Tráfego, Prefeitura e Alume são uma coisa só, ou seja, é a Prefeitura de São Paulo, e aí é um desafio para o novo prefeito. Eu não sei se ele tem toda essa noção, porque ele passou ao largo na campanha a respeito, aliás, todos os candidatos não falaram um minuto sequer na campanha eleitoral sobre trânsito, e é um problema crucial da cidade de São Paulo e das grandes metrópoles aqui do país. A questão da faixa de pedestre ainda não é tão clara para todas as pessoas. Como é que os motoristas devem agir? Então, a faixa de pedestres, aqui no município de São Paulo, foi feita uma campanha muito grande em relação a isso. Mas foi feita uma campanha, ao meu ver, equivocada, em que o pedestre simplesmente se lança, né, na faixa de pedestres e ao Deus dará, ou seja, ele acha que ele está na Suíça ou em Londres, vezes, né, porque houve uma informação equivocada. Na verdade, assim, naquelas regiões em que não existe o semáforo para o pedestre, o sinal, ele vai ter que esperar o fluxo de veículos, né? Não vindo mais veículo, ele vai sinalizar com o braço direito a sua intenção de passar na faixa de pedestre e vai caminhar. Mas não é simplesmente se lançar à torta direito dentro da faixa de pedestres, porque é lógico que o pedestre tem a sua preponderância em relação ao veículo, mas em determinadas circunstâncias. Aliás, falta muito, viu, Rony, na cidade de São Paulo e nas grandes metrópoles, como é, por exemplo, em Nova York, Londres, a sinalização para pedestres. Se investe muito pouco nesta questão do pedetrismo, que a gente chama. Ou seja, de boas calçadas, sinalização para atravessar, como é a faixa de pedestre. E a campanha foi feita de maneira equivocada, dizendo que o pedestre pode tudo, na hora que ele quiser, ele pode ultrapassar. Desde que ele esteja dentro da faixa de pedestre, ele pode simplesmente atravessar. Isso não é verdade. Eu vi em Los Angeles um pedestre ser multado que atravessou com o Don't Walk. Exatamente. Foi multado. Bom, qual é a maior causa de ocorrência no trânsito aqui em São Paulo? A maior causa de ocorrência do trânsito aqui em São Paulo são os acidentes ainda com motos e os acidentes em virtude da embriaguez ao volante, infelizmente. Meu Deus do céu. Existe por nós aqui da OAB, capitaneados por algumas ONGs também, uma mudança legislativa importante em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, porque hoje alguém que está embriagado e mata alguém ao volante simplesmente tem uma pena ridícula de 1 a 3 anos, da qual ele, se for condenado, ele jamais será preso, né? E fica aquela sensação, e por que não dizer, uma verdade de que essa legislação gera impunidade. Uma outra questão muito importante é a questão dos motoboys, né? Eu sou a favor e venho brigando e lutando para a instituição da motofaixa, né? Para que haja uma fiscalização do motociclista e também para que ele não seja alvo de acidentes de trânsito. E nesse sentido, a Prefeitura de São Paulo tem feito mais faixas de rolamento para motociclistas. Quero agradecer muito a sua presença.
Eu estou recebendo o presidente da Comissão de Direito Viário e de Trânsito da OAB de São Paulo, Dr. Maurício Januzzi, a quem eu agradeço muito. Tinha muito mais coisa para perguntar, mas a gente já estourou o tempo todo, então tem que marcar para uma volta. Com certeza. Obrigado pela querido. presença. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, gentil. Rony. Volte sempre. Um abraço. Viu?